Estou no curso de letras e agora? O que fazer? Como entender? Como acompanhar o curso? Olá, se você está no curso de letras ou se você é professor de língua portuguesa ou mesmo se você é curioso, sobre a área de língua portuguesa ou estudante de comunicação e quer conhecer melhor alguns elementos, fique neste vídeo porque aqui darei alguns comentários sobre isto e também indicarei 2 livros essenciais para quem é da área de letras, gente, e também para quem é curioso desta área, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma tradição de estudos, né? A área de linguística não começa recentemente, os estudos sobre linguística, sobre gramática, sobre a comunicação humana não são de agora, como algumas pessoas às vezes até colocam, até mesmo, infelizmente, dentro do campo universitário, como se tudo tivesse começado a partir do curso de Linguística Geral lá de Saussure, né? Mas não, gente, há uma tradição, começa lá nos sofistas, já com Platão, depois Aristóteles, e já houve outros estudiosos noutros momentos também, já há gramáticas antigas. Então, a primeira coisa a se entender é que existe uma tradição, sim, de estudos, e a gente precisa conhecer essa tradição, até porque não tem como alguém fazer uma crítica à tradição sem conhecê-la, tá? Mas, para além disso, há um outro problema que eu vejo que acontece, às vezes, nos cursos de letras, é que muitos professores trazem já para a graduação discussões que são já no campo da pós-graduação, ou seja, de estrito sensu. Então, discussões que ainda estão nascendo no âmbito de um doutorado, às vezes mais dificilmente, mas também possivelmente no mestrado, já trazem para o âmbito da graduação, sem que os alunos de graduação conheçam o básico dos básicos dos básicos, ou seja, os conceitos, mais gerais de alguma coisa. Então, o que é que eu recomendo se você é estudante de letras, tá? Primeira coisa a se entender é a estrutura básica, né? E aí há diversos materiais para isso. Então recomendo que você leia, adquira manuais de linguística mesmo, de gramática, essas coisas, tá? Mas que dê a introdução básica, porque sabemos que no ensino médio nós não temos esse conhecimento todo, tá? Então, gente, para isso, eu gostaria de indicar este livro aqui, muito bom, Manual de Linguística, organizado pelo Luiz Carlos Schwind. Este manual é de 2014, mas ele serve muito bem ao propósito de iniciante no campo da linguística, tá? Então é Manual de Linguística. Aqui ele vai trabalhar com a tríade, da gramática, da tradição, que o sistema básico, ou seja, a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Então vai trabalhar a questão dos sons da língua, como que os sons se articulam. Então aqui traz muitas questões sobre a fonologia, um estudo completo mesmo. Trabalha como que as palavras se formam, ou seja, qual que é a estrutura das palavras e como que elas se formam. E também trabalha esta organização das palavras no enunciado, na frase, que formam os textos. Então trabalha a questão dos sons, das palavras e dos enunciados, ou seja, a organização que a gente chama de sintaxe, tá, gente? Então você vai ver nesse livro aqui a fonologia, a morfologia e a sintaxe. É um livro muito bom mesmo, eu acho muito legal isso aqui. É um livro, ele diz aqui, o objetivo primeiro é iniciar os estudos, a forma de raciocínio em nossa disciplina, ou seja, então aqui é uma questão mesmo para início dos estudos, não tem nada muito difícil de entender, muito aprofundado, tá? É um livro bem interessante mesmo, gente, sobretudo porque, como é um livro para iniciantes, ele é muito didático, né? Traz aqui as imagens, é muito bem organizado, traz até exercícios para você responder, é um curso mesmo, tá? Então, acho muito bem topicalizado, até porque essa estrutura da editora Vozes é muito boa, né? Então, assim, a parte tipográfica é realmente muito bom, traz aqui uma parte para saber mais, aqui ele traz algumas questões básicas mesmo, sempre traz esse quadro para saber mais, alguns conceitos,
É bem didático este livro, gente, tá? E faço aqui um adendo que ele tem uma perspectiva ainda muito forte do formalismo, do estruturalismo. Então aqui traz realmente a questão do Chomsky, né? E tudo, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, é um livro realmente para iniciantes. Por que eu estou apresentando esse livro? Porque eu já vou apresentar outro livro também, da mesma editora, Manual de Linguística também, mas este aqui, que é mais recente, veja, este que eu recomendo para iniciantes mesmo, é de 2014. Mais recentemente, já há este aqui, publicado em 2021, Manual de Linguística, que é uma espécie de continuação deste primeiro. E ele diz aqui na contracapa e tal, que é um manual básico, porque, por exemplo, não é um manual completo, porque para ser completo, teria de envolver aqui aspectos da semântica, pragmática, análise do discurso, psicolinguística, sociolinguística, linguística diacrônica, linguística aplicada, etc, etc, etc. E isso seria motivo para outros livros ou outro livro, né? E aí, 5 anos depois, aliás, 7 anos depois, a gente tem este livro aqui em mão, que quando você vai olhar, é sim a promessa já neste, uma espécie de continuidade, tá? Então, primeira coisa não recomendo que você leia este sem primeiro ter o básico deste, tá? Então, assim, o último lançamento é este Manual de Linguística, Semântica, Pragmática e Enunciação. Aqui você já tem aqui a parte da Márcia Romero, Marcos Goldnadel, Pablo Nunes Ribeiro e do Valdir do Nascimento Flores, gente. Então você percebe aqui que, sobretudo a Márcia Romero e o Valdir do Nascimento Flores, já tem uma perspectiva realmente da linguística da enunciação. Então há uma espécie de quebra de paradigmas aqui e de pensamento linguístico também, tá? Então eu, na leitura, achei este livro um pouco mais difícil de entender do que este primeiro aqui. Então, o que é que você vai encontrar aqui? Vai encontrar o que eu já disse, semântica, pragmática, né, e enunciação. Então, já são discussões um pouco mais aprofundadas, não é assim tão simples, mas continua a parte tipográfica muito bem organizada, muito bem feita, tá, gente? Em forma de artigos, aqui, por exemplo, o artigo da Teoria das Operações Enunciativas pela Márcia Romero, que é a teoria básica ali da enunciação, né? Começando ali com Benveniste, mas aqui é basicamente voltado para os estudos, né, do Culioligi. Então aqui esse livro aqui da Linguística da Enunciação foi o que eu já li também e eu estou trabalhando em cima da Linguística da Enunciação, tá? Então só para recuperar, recomendo que você leia primeiro este manual e depois leia este. Claro que se você puder adquirir os dois ao mesmo tempo, fica muito interessante. São 2 livros indicadíssimos mesmo, Manual de Linguística, Fonologia, Morfologia e Sintaxe e Manual de Linguística, Semântica, Pragmática e Enunciação. Deixarei o link para que você possa adquirir, aí se você realmente se interessar, deixe aí seu comentário, se você já tem, se você já leu algum desses aí, ou qualquer pergunta a gente tenta responder, tá bom? Foi um prazer e até a próxima, gente.